Mais uma questãozinha aí sobre ondas eletromagnéticas, acompanha aí. Ó. Em 1895, o físico alemão, aí tem aí esse nome todinho, que eu vou chamar só de Herder, descobriu os raios-x, que são usados principalmente na área médica e industrial. Esses raios-x são, vai para cá, para cá, para cá. Primeiro a gente sabe que raio-x é um tipo de ondas eletromagnéticas, nós vimos aqui no primeiro bloco. A onda eletromagnética é uma carga em movimento. Se eu tenho uma carga elétrica em movimento, ela cria uma onda. Dependendo da frequência dessa carga em movimento, essa onda vai ser onda de rádio, vai ser micro-ondas, vai ser raio-x, vai ser luz visível. Então, dependendo da frequência, eu posso ver, dependendo da frequência com que essa carga está se movimentando, eu posso ver essa onda ou não. Ela pode ser visível, pode ser ultravioleta, pode ser raio-x, pode ser raio gama. E nós vimos aí uma tabela com as ondas eletromagnéticas. Aí ele perguntou aí com relação ao raio-x. Então, eu já sei que raio-x é uma carga em movimento que está criando essa onda. Então, vamos lá para a letra A. Raio-x. Aí ele diz, esses raio-x são, ele perguntou aqui, ó, esses raio-x são, letra A, radiações formadas por partículas alfa com grande poder de penetração. Vestibulando, para cá, para cá, para cá. A partícula alfa não é uma onda eletromagnética. A partícula alfa é lá de química, você tem um núcleo de um átomo. Se o átomo está instável, tá certo? Ele pode emitir 3 tipos de radiação, alfa, beta e gama. Gama é uma onda, tá certo? Beta é uma partícula, tá certo? É um elétron que é expulso do átomo instável, do núcleo de um átomo instável, né? Aí você diz, professor Luiz Carlos, como é que um elétron é expulso do núcleo se os elétrons estão na eletrosfera? No núcleo só tem um próton e nêutron, porque num átomo instável, né, o nêutron se desintegra, formando um próton que fica dentro do núcleo e um elétron que é expulso. E esse elétron expulsa exatamente um tipo de radiação. E o raio gama, que também é uma radiação que quando o núcleo é instável expulsa 2 prótons e 2 nêutrons, junto, ou seja, o núcleo no átomo do hélio é expulso de um núcleo instável, num átomo maior, e aí é a partícula alfa. Então, o raio-x não tem nada a ver com isso. O raio-x é uma carga elétrica em movimento que cria um raio-x. Na verdade, você tem filamento superaquecido que emite elétrons em um metal, tá certo? Esse metal de número atômico bastante elevado, e aí esses elétrons interferem lá nos elétrons lá desse metal, e eles pulam para a camada mais distante, depois voltam para outras camadas menores e emitem ondas eletromagnéticas. Toda vez que um elétron absorve energia, ele pula para a camada mais distante, aí ele retorna para camadas menores, e ao retornar ele emite essa onda, e o raio-x é por aí. Então, se eu tenho um raio-x, eu tenho carga elétrica em movimento, não tem nada a ver com partículas alfa, beta e raio gama, que é nesse caso aí, que sai de núcleos instáveis. O raio gama é uma onda eletromagnética, mas o raio-x vem de uma carga elétrica em movimento, não tem nada a ver com alfa. Então, letra B. Então, esse raio-x são, só repetindo, letra A, radiações formadas por partículas alfa. Não tem nada a ver, a gente acabou de explicar que a partícula alfa sai de núcleos instáveis de átomo, com 2 prótons e 2 nêutrons. Na verdade, é o átomo do hélio sem eletrosfera, ou seja, é o cátion do hélio. Partícula alfa é o hélio mais 2, ok? B, radiações formadas por elétrons dotados de grande velocidade. Não, raio-x são ondas eletromagnéticas, não são partículas, ok? Só apagar aqui rapidinho, que eu escrevi um pouquinho. Letra C. Raio-x são ondas eletromagnéticas de frequência maiores que o ultravioleta. Pronto, é verdade. Raio-x são ondas eletromagnéticas. E só lembrando lá da tabela, ó, tá aí a tabela, o raio-x, ó, ele é maior que o raio ultravioleta. Está aqui o raio ultravioleta, deixa eu apagar aí, que a gente já riscou muito na questão anterior. Apagando aqui rapidamente, ó, as ondas eletromagnéticas estão aqui, e é bom que a gente saiba que a maior que nós temos, a maior frequência é raio gama, raio-x, e o raio-x tem frequência maior que a ultravioleta. Então, todas essas ondas, onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama, são ondas eletromagnéticas, ou seja, é originada por carga elétrica em movimento, mas o raio-x são ondas eletromagnéticas com frequência maior que o ultravioleta. Então, voltando, letra C, ele perguntou aqui, ó, o que são os raios-x?
são ondas eletromagnéticas de frequência maiores que as ondas ultravioletas. Então, está correto. O raio-x, ela não é radiação, o raio-x é uma onda eletromagnética, está aqui na tabela, raio-x é uma onda eletromagnética, tá certo? Ou seja, é uma carga elétrica em movimento, e ela é uma onda eletromagnética e ela tem frequência maior que a ultravioleta, tá certo? Porque quem está aqui à direita tem frequência maior, ok? Vai para cá, para cá, para cá. Nós estamos aqui revisando hoje a parte de ondas eletromagnéticas e vamos para mais uma questão aí na telinha, acompanhe. As ondas eletromagnéticas foram previstas por Maxwell e comprovadas experimentalmente por Hertz, final do século XIX. Essa descoberta revolucionou o mundo moderno. Sobre as ondas eletromagnéticas são feitas as afirmações. Então vamos lá, vamos fechar o que a gente falou até agora na aula de hoje, vamos fechar essa parte aí com as questões aí das afirmações de ondas eletromagnéticas. Eu já sei que é uma carga elétrica em movimento, toda carga elétrica em movimento cria uma onda eletromagnética, tá certo? Essa onda transporta energia, tá? Quanto maior a frequência da carga, mais energia essa onda transporta. Por isso que o raio-x tem mais energia do que o ultravioleta, porque a frequência do raio-x é maior que o ultravioleta. Aí voltando lá para a questão, vamos lá. Primeira, ondas eletromagnéticas são ondas longitudinais que se propagam no vácuo com velocidade constante. As ondas eletromagnéticas realmente se propagam nos vácuos, as mecânicas não. Vai para cá, para cá, para cá. Lembre-se, as ondas mecânicas, como o som, não se propagam no vácuo. O som se propaga aqui porque tem o ar. Se eu tirar o ar aqui dessa sala, você não escuta a minha voz está aqui, ó, pega o ar e chega aqui no microfone. Ó. Se eu tirar o ar, eu vou tirar rapidamente o ar aqui, rápido, porque também eu tenho que voltar, senão eu morro sem respirar. Eu vou tirar o ar dessa sala e vocês vão ver que eu vou falar e não vai chegar o som aqui no microfone. Por quê? Porque se não tiver o ar, o som é uma onda sonora, ela não vai se propagar. Eu vou tirar o ar agora. Tira o ar aí, Cleberson. Voltou, pronto. Então vocês observaram aí que quando o ar foi tirado, eu falei e não chegou. Por quê? Porque a onda sonora é uma onda mecânica e ela necessita de um meio material para se propagar. Já quando tirou o ar, a luz continuou aqui. A luz já é uma onda, a luz visível já é uma onda eletromagnética, é uma carga em movimento, como no interior do Sol, carga em movimento e chega a luz aqui. E ela se propaga tanto no vácuo como agora, no ar que tem matéria. Então, voltando à primeira questão, ele diz, ó, ondas eletromagnéticas são ondas longitudinais que se propagam no vácuo. Sim, elas se propagam no vácuo, mas não são ondas longitudinais. Aí você diz, professor Luiz Carlos, qual é a diferença de ondas longitudinais e se a onda eletromagnética, o senhor está dizendo que não é longitudinal, ela é o quê? Relembre isso, então vai para cá, para cá, para cá. Quanto à propagação da onda e a vibração de propagação da onda, ela é classificada em longitudinal e transversal, tá certo? Quando é que uma onda é transversal e quando é que ela é longitudinal? Eu vou passar agora um filminho aí para vocês e vocês vão ver, a gente vai falando, mostrando quando é que ela é transversal e quando ela é longitudinal, e isso é muito cobrado nos vestibulares e nós vamos relembrar o que vocês viram em sala de aula, vamos fechar agora. Acompanha aí no vídeo. Tá aí, ó, nós temos aí um vidinho, ó, uma molazinha, ó, e o rapaz, coloca aí a fonte aí do YouTube, Cleberson. Ó, aí é uma onda transversal. Quando ele cria um pulso assim, eu tenho uma onda transversal, tá? Nós vamos já mostrar mais ainda. E a onda longitudinal é quando a direção de vibração coincide com a direção de propagação. Agora, ó, assim, ó, nesse caso que ele comprimiu e soltou a mola, eu tenho uma onda longitudinal, tá certo? Então, quando ele solta, ó, e cria um pulso diferente, agora ó, eu vou ter aí uma onda transversal, e nós vamos explicar aqui melhor ainda, essa aí é uma onda transversal, e só quando ele comprime e solta, ó, nós temos aí uma onda longitudinal agora, ó, uma onda longitudinal. Vamos aqui na telinha explicar isso, vamos aí na telinha, vamos lá, ó. Ondas transversais, vamos ver o conceito e depois vamos ver o desenho para fixar melhor. São aquelas em que a vibração é perpendicular à direção de propagação. Exemplo, ondas em uma corda e ondas eletromagnéticas. Então, naquele primeiro caso, a mola foi transversal
a propagação. Então, nós temos a onda transversal. E onda longitudinal são aquelas em que a vibração ocorre na mesma direção do movimento. Exemplo, as ondas sonoras. Então, olha aí, ó, eu vou colocar aí na telinha, ó, acompanha aí, que na telinha agora, ó, pronto. Aí é uma onda transversal. Observe que a direção de propagação, ela está indo assim, ó, tá certo? Ela está indo nesse sentido, para a direita. E a vibração, o ponto A, sobe e desce, ó. Então, é perpendicular. Então, a onda transversal, como toda onda eletromagnética, é transversal. Então, quando vocês pegarem uma onda transversal, você lembra que a onda eletromagnética ela é transversal e a direção de propagação, que é essa daqui, ó, está aqui dizendo a direção de propagação, e a vibração, o ponto A sobe e desce, ó, tá certo? Elas são perpendiculares. Então, quando formam um ângulo de 90 graus, eu tenho uma onda transversal. Então, está aqui, ó, explicando a onda transversal. A onda está caminhando para lá e o pulso sobe e desce, formando um ângulo de 90 graus. Eu tenho uma onda transversal. Então, um pulso numa corda é uma onda transversal. Já numa mola, quando você comprime e solta, ó, a direção de propagação está assim e a vibração está na mesma direção. Então, aí eu tenho uma onda longitudinal. E o som é um exemplo de uma onda longitudinal. Já ondas mecânicas, todas são eletromagnéticas. Ok? Então, fechando, as ondas transversais, elas são perpendiculares entre si. E toda onda transversal, ela tem a direção de propagação, é perpendicular à vibração. É perpendicular à vibração. O pulso sobe e desce. Ok? Lembre-se que o ponto A, ele está aí, ele sobe e desce com a corda. Então, é um 90 graus. Então, repetindo aí, ó, onda transversal são aquelas em que a vibração é perpendicular à direção de propagação. Está aqui, ó, no desenho. Perpendicular, tá certo? Já a onda longitudinal são aquelas em que a vibração ocorre na mesma direção do movimento. Um exemplo são as ondas sonoras, na mesma direção do movimento. Está aí, ó, a onda longitudinal. Deixa eu só apagar para fixar isso, para a gente fixar direitinho. Então, ó, se eu pego uma mola, comprime e solta, ela fica comprimindo, né, e alongando aí, tá certo? Então, a direção de vibração coincide com a direção de propagação. A direção de vibração está na mesma direção de propagação. Então, a direção com que vibra está igual com a direção com que se propaga essa onda na mola. Então, aqui eu tenho uma onda longitudinal. E lembre-se que o som é um exemplo de uma onda longitudinal. Já aqui, ó, eu tenho a direção de propagação perpendicular. Se a direção de propagação é perpendicular, a onda está indo para lá, está andando para a direita, mas o pulso está subindo e descendo, formando um ângulo de 90 graus, então aqui eu tenho uma onda transversal. E lembre-se que todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Então, vestibulando, sempre cobra isso, tá? E você não pode esquecer esse conceito aí importante. Ó. Então, ó, as ondas eletromagnéticas são ondas longitudinais? Não, falso, são ondas transversais. Olha para cá, para cá, para cá. A luz. A luz é uma onda eletromagnética, lá no interior do Sol tem cargas em movimento, vem a luz visível. Ela é uma onda eletromagnética que é criada por cargas em movimento. Ondas eletromagnéticas são criadas por cargas em movimento. A luz do Sol, se eu botar um óculos escuro, eu não consigo diminuir a intensidade que passa para o meu rosto? Consigo. Existe um óculos chamado óculos com polarizador, que você pode comprar aí nas óticas. Eu quero um óculos escuro que seja polarizado. Por quê? Porque o óculos escuro polarizado, ele pega a luz que vem se propagando em todas as dimensões e só deixa passar uma dimensão. Ele tem um polarizador que só permite que a luz se propague em uma dimensão. Então, quando eu compro um óculos com polarizador, eu sei que só vai passar pouca luz. E isso só ocorre porque a luz é uma onda transversal, tá certo? Se a luz não fosse transversal, eu não conseguia. Então, o óculos escuro, olha aí no desenho o que é que a lente do óculos escuro faz. Está aqui a lente do óculos escuro, tá? Então, a lente do óculos escuro que tenha um polarizador. Quando você for comprar um óculos escuro, compre um com polarizador. É fácil, ó, para cá, para cá. Se você quiser saber se o óculos escuro é polarizado ou não, você coloca no rosto e pede para ver uma figurinha lá na ótica. Sem o óculos você não vê a figura, com o óculos você vê a figura. Aí você tem certeza que você está comprando um óculos que está diminuindo a intensidade da luz que vai para os seus olhos, ok? E olhe lá na telinha.
Então, ó, o óculos escuro está aqui a lente, a luz vem em todas as direções e ele só permite passar numa direção. Então, está aqui seu olho, a luz que vai chegar aqui no seu olho vai ser bem pouquinha, porque só passa numa dimensão. Por isso que é bom você pegar um óculos que tem uma lente polarizada, ok? Agora, o que é que eu quero dizer com isso? Vai para cá, para cá, para cá. Lembre-se disso no vestibular, para o Enem. Só pode polarizar onda que for transversal. Então, a luz é uma onda eletromagnética, porque é uma carga elétrica em movimento, tá certo? Nós já aprendemos isso, mas ela é transversal. Por ela ser transversal, ela pode ser polarizada. O som é longitudinal. Eu não consigo polarizar o som. Quem dera se eu conseguisse polarizar o som. Por quê? Porque era só botar uma lente aqui no ouvido, passava um cara aí com um trio elétrico, com um som enorme lá, você botava um polarizador aqui, a onda do som vinha em todas as dimensões e só passava uma, como lá na foto. Mas no som a gente não consegue polarizar o som, porque é uma onda longitudinal. Eu só posso polarizar ondas transversais. Lembre-se disso para o Enem. Só pode ser polarizada ondas transversais. Olha aí na figura de novo. Então, a onda sonora, se eu botar uma onda sonora aqui, ela vai passar toda. A onda luminosa não, ela vem aqui, ó, quando encontra aqui um polarizador, tá certo? Ela passa para o outro lado só uma parte dela. Se for um polarizador vertical, só vai passar o vertical. Se for horizontal, só vai passar o horizontal. O som não, do jeito que vem, passa, porque o som não é uma onda transversal. A onda luminosa já é transversal, aí eu consigo polarizar, ou seja, através de um polarizador eu diminuo a quantidade que passa. Era ótimo que o som fosse transversal, porque aí passava um trio elétrico, você botava lá uma lente e só passava um pouquinho da onda lá do som do trio elétrico, você nem escutava, ok? Então é para cá, para cá, para cá, porque eu não posso polarizar as ondas sonoras, porque são ondas longitudinais. Porque eu posso polarizar a onda luminosa, como um óculos escuro, que tem polarizador, porque são ondas transversais. Então, voltando lá para a questão, sobre as ondas eletromagnéticas são feitas afirmações. Primeiro, ondas eletromagnéticas são ondas longitudinais. Não, acabamos de ver que elas são ondas transversais. 2, variações no campo magnético produz campos elétricos variáveis, certo. Que, por sua vez, produz campo magnético também dependendo do tempo e assim por diante, certo. Permitindo que energia e informações sejam transmitidas a grande distância, certo? Então, lembre-se, a onda eletromagnética são cargas elétricas em movimento que cria campo elétrico e campo magnético variáveis no tempo. Então, aí está correta a segunda. Terceira, são exemplos de onda eletromagnética frequente no cotidiano. Ondas de rádio são. A FM é uma carga elétrica em movimento lá na antena. Sonora não é onda eletromagnética, é onda mecânica. O som é uma onda mecânica e longitudinal, tá certo? Micro-ondas é eletromagnética e é transversal. Raio-X é eletromagnética, é carga em movimento que gera e é transversal. Então, está errado aqui a terceira. Então, correto apenas a 2. A 1 está errada, porque diz que a onda eletromagnética são longitudinais. Deixa eu só apagar aqui para a gente fechar essa questão. Ondas eletromagnéticas são ondas longitudinais, errada, são ondas transversais. Variações no campo magnético produz campo eletromagnético, que por sua vez produz campo magnético também variável. Isso, carga elétrica em movimento cria onda eletromagnética, ou seja, cria um campo elétrico variável no tempo, que cria um campo magnético variável no tempo, que por sua vez cria um campo elétrico. Então está correto, foi o que a gente viu no conceito. 3, são exemplos de onda eletromagnética. Ondas de rádio, sim. Sonora, não. Sonora é uma onda mecânica, tá certo? Então, está errada a terceira. Correta, só a 2. Então, aí foi aquele conceito que eu botei de ondas transversais. Ondas transversais são aquelas que são perpendiculares à direção, que eu expliquei para vocês. Botei até aí no desenho, ó, só apagando aí. A onda transversal, nós vimos que a direção dela vai para cá e ela... A vibração é para cima e para baixo, são perpendiculares, são transversais. Já a mola são longitudinais, tá certo? São ondas longitudinais, porque a vibração e a direção de propagação é na mesma direção, ok? Aí o polarizador que nós acabamos de fazer. Vamos para mais uma questãozinha aí, acompanha aí, ó. A diferença entre ondas mecânicas, como o som, e eletromagnética, como a luz, consiste no fato de que, então lembre-se que o som é uma onda mecânica
então só se propaga se tiver matéria, tá certo? Não se propaga no vácuo. A luz é uma onda eletromagnética, como nós explicamos, gerada por cargas elétricas em movimento, ela se propaga tanto onde tem matéria como no vácuo que não tem matéria. A eletromagnética se propaga em tudo. Então, letra A velocidade de propagação calculada pelo produto do comprimento de onda pela frequência só é assim obtida para ondas eletromagnéticas. Não, as equações de ondas servem tanto para a mecânica como para a eletromagnética. A equação é uma só. As fórmulas, né, servem tanto para a onda mecânica como para a onda eletromagnética. Então, essa primeira aqui está errada porque diz que só serve para ondas eletromagnéticas. Não, as equações que vocês viram lá em sala de aula servem para tanto a onda mecânica como para ondas eletromagnéticas. B. As ondas eletromagnéticas podem assumir uma configuração mista de propagação transversal e longitudinal. Não. Toda onda magnética, nós acabamos de explicar no bloco passado, ela se transmite através de uma propagação transversal. A onda mecânica, como o som, é que é longitudinal. Então, nós explicamos no bloco anterior. C. Apenas as ondas eletromagnéticas, em especial a luz, sofrem o fenômeno de difração. Não. Toda onda sofre o fenômeno de difração. Difração é para cá, para cá, para cá. É a propriedade que tem uma onda de contornar o obstáculo. Então, se está ligado um rádio na sala, tocando uma música, e você escuta na cozinha, é porque ela saiu contornando os obstáculos, isso chama-se difração. E difração caracteriza uma onda. Então, tudo que é onda, não importa se é mecânica ou eletromagnética, ela sofre difração. Ok? D. Acompanha aí a letra D. Somente as ondas eletromagnéticas podem propagar em meio material ou não materiais. Correto. Só as ondas eletromagnéticas é que se pode se propagar em meios não material, ou seja, no vácuo. Ok? As ondas sonoras só se propagam em meio que tenha matéria, como o ar, ou as ondas mecânicas, como o som. As ondas eletromagnéticas tanto se propagam no ar, no meio que tem matéria, como no vácuo. Uma prova são as ondas eletromagnéticas que vêm lá do Sol e chegam na Terra. Vai para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. As ondas eletromagnéticas lá do Sol chegam na Terra, atravessam o espaço, que é um vácuo. A gente não escuta as explosões lá no interior do Sol. Então, Deus foi tão bom que deixou entre a Terra e o Sol. Tem a Terra e tem uma camada de ar, lógico, que é a atmosfera, e depois é o espaço. Então, para chegar lá no Sol, é só o espaço, o vácuo. Então, ocorrem explosões enormes no Sol, mas a gente não escuta, porque não tem ar para chegar aqui. Já a luz, como é uma onda eletromecânica, ela se propaga e chega aqui. O som, o barulho lá, não chega aqui, porque é uma onda mecânica, ok? Vamos para mais uma questãozinha aí, tá certo? Um roteador, aquele roteadorzinho que a gente tem em casa, né, para pegar todos os computadores, emite ondas eletromagnéticas com frequência de 5 GHz. Giga aqui, tá certo? É 10 elevado a nona, é 10,90. Sabe-se que a velocidade de propagação dessa onda no ar é igual à velocidade da luz no vácuo, 300 mil km por segundo. Calcula o valor do comprimento da onda. Então, aí era só para lembrar a equaçãozinha, tá certo? O comprimento da onda é a velocidade dividido pela frequência. A velocidade ele deu 300 mil km por segundo, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Ele deu a velocidade. Eu divido pela frequência, 5 vezes 10 a nona, porque giga é 10 a nona, tá certo? Eu substituo por 10 a nona, é só fazer a divisão e eu acho o comprimento. Aí foi só uma equaçãozinha para lembrar que o comprimento da onda é a velocidade sobre a frequência, ok? Então, ele deu a velocidade, que é a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a oitava, e deu a frequência. Vai para cá, para cá, para cá. Então, é sempre lembrar essa formulazinha. Comprimento de onda, você divide a velocidade pela frequência e encontra o comprimento. Então, vocês viram isso em sala de aula. Depois, essa aula vai estar aí no nosso blog, vai aparecer o nosso blog, ó. Anota o endereço, ela está sendo ao vivo, mas ela vai ser editada e vai para aí logo em seguida. Aí você pode rever essa aula.